Estamos de volta e agora com o nosso quadro Meu Direito, Meu Dever. Tá fazendo sucesso, é feito para você, né? É isso mesmo, já estamos aqui com o Fábio e vamos conversar um pouquinho mais sobre uns assuntos que eu tenho certeza que, óbvio, sempre interessa a todos vocês, né? Fábio, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu agradeço, Ed. E como eu sempre digo, tá fazendo sucesso, que o pessoal tá mandando mensagem e tá perguntando e tá mandando vídeo, e isso é muito importante, que vê a grandiosidade, né, da importância de informação, né? E é verdade, informação hoje em dia é tudo, né? É tudo, né? Fábio, vamos falar um pouquinho sobre preconceito e discriminação. Como explicar essas duas condutas? Qual a diferença dessas duas condutas? Então, o preconceito, quando a gente fala em preconceito, é alguma coisa que a pessoa tem pré-estabelecida, uma definição. Então, ela cria na cabeça dela uma pré-definição, sem talvez ter conhecimento, e aí ela começa a ficar contra algumas atitudes, algumas pessoas, talvez pode ser raça, situações, e aí ela começa a pensar sobre isso. O direito, ele não pune o preconceito, porque ele está no âmbito do cognitivo, no âmbito do pensamento. Ninguém sabe o que você está pensando. Então, esse é o preconceito. Agora, quando ele se exterioriza, quando você manifesta esse preconceito, aí vira discriminação. Porque aí você vai manifestar o que você pensa sobre aquilo de uma forma a afastar a pessoa do meio normal que você tem como padrão. Isso pode ser por raça, como dito, pode ser talvez por questões sociais. Uma situação, às vezes, alguns que são do Nordeste, nordestinos. Tem muito, né? Tem muitos que têm essa discriminação. A questão também do homossexualismo. Há uma discriminação, preconceito quanto a isso também. É porque existe aquele problema das pessoas entender é uma coisa, respeitar é outra, né? Aceitar é outra, e as pessoas não estão se entendendo nessa questão, né? Até questões, às vezes, religiosas, existe preconceito e discriminação também nesse meio também. Eu não sei do que se trata, mas eu acho que não vai ser bom. Já é um preconceito. Criam padrões e aí preconceito e discriminação quanto a isso. A pessoa acaba tendo a liberdade de pensar e achar o que quiser. O problema é quando ela começa a colocar isso em prática, que vira a discriminação. Entendi? Isso. E a discriminação no direito, ela é punida gravemente. Existem penas altas, e inclusive por questões raciais, é um dos raros tipos que são imprescritíveis, que não prescreve. A pessoa pode, a qualquer tempo, buscar a punição daquele que foi o ofensor. Muito bom saber disso. E como que a pessoa que sofre essa discriminação, né, ela pode garantir os direitos dela, ela pode resolver essa situação de uma forma jurídica? Como que ela pode fazer isso? Isso é importante, Ed, porque hoje em dia a pessoa tem que provar. Tudo que aconteceu com ela tem que provar. Seja por testemunhas que estavam ali, seja por gravação de vídeo ou de áudio, seja por documentações que talvez foi recebida, ou mensagem de WhatsApp, mensagem de Instagram. Tem que guardar, printar tudo isso para poder provar. No direito existe um brocado, um provérbio que você fala o seguinte: você alegar e não provar é o mesmo que não alegar. Então, se eu falei, mas eu não provei aquilo, então não vou ter direito. Aí, depois que ela tem as provas, ela pode abrir uma ocorrência, ir na polícia, ou de forma virtual, ou de forma presencial, registrar a ocorrência e, junto com as provas, encaminhar para que seja instaurado um inquérito policial e, dali, sim, dar início a um processo. O bom também é que essa pessoa procure um advogado, ou, se ela não tiver condições de pagar, procurar a Defensoria Pública, que vai orientar ela e acompanhar. Porque existem alguns passos que têm que ser dados pela pessoa, não pelo promotor de justiça, que é o Ministério Público. E também a parte de ressarcimento. Talvez houve algum dano material ou imaterial, que sejam os danos morais. Nesse caso, precisa que ela entre com um processo para ser reparada desses danos que ela suportou. De um jeito ou de outra, a pessoa que sofre, ela tem a obrigatoriedade de juntar o material, né? Porque elas... Tem o juiz que vai julgar, tem o advogado que vai abrir um processo, mas isso tudinho é feito justamente na base, né, com toda essa documentação, com todas essas provas que ela leva para vocês, porque senão... porque tudo na vida tem os dois lados. Então, eu sofri uma discriminação, por exemplo. Eu vou chegar lá e vou relatar isso. A outra parte pode falar que não fez. Então, eu preciso provar. Aí fica o dito pelo não dito. E o advogado e o juiz fica, cadê as provas? O advogado, por melhor que ele seja, se não tiver provas, ele não vai conseguir êxito. Exatamente. E na grande maioria das vezes, é resolvido de forma satisfatória para quem sofreu esse tipo de crime? Sim. Eu acho que não deixa de ser um crime, né? Porque a pessoa praticar aquilo que ela imaginava, que ela nem sabia o que era, conforme a gente estava explicando aí, é um crime, porque você está praticando algo em cima de alguém que tem uma certa inocência. É verdade. Então, assim, o que a gente vê na prática é que existe, sim, condenações por esse tipo de crime, e aí dá uma certa reparação à pessoa que sofreu. Porque quando ela sofre esse crime, ela vê na pessoa lá sendo punida pelo Estado, ela se sente o quê? Como uma pessoa que está sendo, assim, cuidada.
pelo Estado. E a reparação, muitas das vezes, o dinheiro, por mais que ele venha, não vai corrigir aquela situação. Não mas ela vê que a pessoa, né, teve que enfiar a mão no bolso e teve que pagar, isso para ela dá um senso de que ela foi ouvida. Exatamente. Às vezes não é pelo dinheiro, é para fazer a pessoa sentir o peso da responsabilidade do que ela fez, né? É isso aí. Exatamente. Vamos ver uma pergunta? Vamos sim. Vamos lá. Opa, doutor, tudo bom? Então, queria tirar a dúvida, cara. Queria saber qual que são as consequências da pessoa que comete o crime do capacitismo e quantos anos a pessoa pega de cadeia e como é interpretada o crime do capacitismo. Como é que é interpretada, tipo, o que a pessoa fala ou fez para ser um capacitismo? Uma ótima pergunta, hein? Agora é com você. Então, vem esse termo mesmo do preconceito, né? Porque nada mais é, explicando que o capacitismo, ele é um tipo de preconceito que sofre as pessoas que têm deficiência, porque fala da capacidade das pessoas. Então, quando você tem um preconceito sobre a capacidade das pessoas, se chama capacitismo. E esse preconceito também é punido, igual qualquer outro preconceito. Existe uma lei específica, que é uma lei no caso que existe a LBI, que é essa lei de inclusão do deficiente, no caso, ela visa fazer isso. Ela defende que a deficiência não é da pessoa, mas sim é um meio que torna inacessível aquela pessoa. Então, a deficiência, se hoje estivéssemos tudo acessível, não haveria deficiência, a pessoa conseguiria ter acesso a tudo. Isso que a lei defende e tenta harmonizar, tratar os desiguais de formas desigualmente, botando assim essa questão. Por isso que exige a situação de você ter que dar acesso, ter que fazer rampas, ter que ver tudo isso. Para fazer essa inclusão, a chamada inclusão que todo mundo fala tanto, né? É isso aí. E quando você, conforme o nosso amigo perguntou ali, quando ele sofre uma discriminação dessa, que é o capacitismo, da mesma forma, deve-se procurar a polícia, relatar uma ocorrência, guardar as provas que tem ali todas, e daí você vai instaurar um processo. É sim punido no direito, existem sim umas penas. Pode ser de 1 a 3 anos, pode ter uma pena até maior, dependendo da gravidade do fato ou com quem aconteceu. Então o negócio, gente, é não deixar passar. Pegue as provas, corra atrás do seu direito, é o que o Dr. Fábio está fazendo aqui, te passando a informação dos nossos direitos e dos nossos deveres. Fábio, mais uma vez, obrigado por tudo. Semana que vem estamos juntos? Estamos sim, estamos aí. É isso aí. O programa está terminando agora, mas semana que vem tem mais Conectados para você. Fica ligado com a gente nas redes sociais. Grande abraço.